Nem tudo está perdido. Vamos ler em Gênesis, capítulo 21, versículos de 9 ao 20, diz assim: E Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão, estava zombando de Isaque, pelo que disse a Abraão: manda embora essa serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não será herdeiro com meu filho Isaque. Isso pareceu muito desagradável aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não considere isso muito desagradável aos teus olhos por causa do menino e por causa da tua serva. Atende à voz de Sara em tudo o que te diz, porque a tua descendência será reconhecida por meio de Isaque. Mas também farei uma nação do filho dessa serva, porque ele também é da tua descendência. Então Abraão levantou-se de manhã cedo e, tomando pão e um cantil cheio d'água, deu-os a Agar, pondo sobre o ombro dela. Entregou-lhe também o menino e mandou-a embora. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Quando a água do cantil acabou, Agar deitou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se em frente dele a boa distância, cerca de um tiro de arco, porque dizia: não quero ver o menino morrer. Então, sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. Levanta-te, pega o menino e toma pela mão, porque farei dele uma grande nação. E Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço. Então foi encher o cantil de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu e se tornou flecheiro, morando no deserto. Nem tudo está perdido. O mundo de hoje passa por crise. Canadá, Estados Unidos e México passam por uma grande crise. As pessoas passam por crise. As famílias passam por crise. Nós vivemos em um mundo contaminado pelo pecado, onde muitas vezes nós sofremos as consequências de um mundo que jaz no maligno. Nós passamos sim por crises, mas crises não são sempre sinais de derrotas. Algumas vezes as crises se tornarão em grandes oportunidades para experimentarmos o agir de Deus em nossas vidas. Crises ou situações que muitas vezes parecem ser de derrotas, elas poderão ocasionar grandes mudanças em nossas vidas. Mudanças que vão nos fazer sair da zona de conforto e nós vamos acabar experimentando grandes vitórias diante de nossas aflições. Nós temos sempre ouvido que às vezes Deus permite que uma porta se feche em nossas vidas para que uma outra maior possa ser aberta. Temos ouvido também que às vezes Deus permite algo de errado acontecer em nossas vidas, sabe? Que é para que algo melhor e certo venha a acontecer. Na verdade, às vezes Deus permite situações difíceis em nossas vidas, sabe? Para que a nossa história venha a ser completamente mudada. Por isso não tenha medo de crises. Não tenha pavor de aflições. A Bíblia, ela está cheia de histórias de vida. E essa que nós lemos aqui, a de Agar, é uma delas. E as histórias bíblicas, elas não estão aqui somente por estarem.
As histórias bíblicas, elas estão aqui para nos ensinar lições. Agar é uma mulher que simboliza pessoas que estão com uma vida desesperada. Pessoas que não sabem mais o que fazer. Pessoas que se encontram, sabe, em um beco sem saída. Olha para um lado e não veem nada, olham para o outro, também não enxergam nada. Agar tinha muita sede, mas ela olhava para os lados e não via nada. No caso de Agar, a necessidade era água. Estava no deserto, estavam morrendo de sede, era água. No seu caso aqui, pode ser uma outra necessidade, pode ser a necessidade de um emprego, pode ser a necessidade de uma oportunidade, pode ser a necessidade de um esposo ou uma esposa, pode ser uma solução para poder tirar, sabe, os seus filhos das mãos do inimigo, pode ser uma saída para resolver um conflito familiar que talvez você esteja vivendo nesse instante. No caso de Agar, era água. Ela estava caminhando pelo deserto da vida e sentiu falta de água. No seu caso, qual tem sido a necessidade no deserto da sua vida? O filho de Agar estava muito mal. E a situação era tão crítica que chegou um momento que ela pensou: o meu filho vai morrer. Já não tem jeito. Já tentei, já procurei, já chorei, já clamei, não tem jeito. Então Agar, sem esperança, ela colocou o menino que estava morrendo de sede debaixo de uma árvorezinha. Ela andou um pouquinho para longe dele e ela disse: eu não quero ver o meu filho morrer. Aqui nós encontramos uma pessoa que chegou em um momento extremo da vida. Quando tudo falha, quando parece não ter mais jeito, quando não tem saída, quando não tem mais solução. E eu pergunto para vocês nessa manhã, eu estou pregando aqui, porventura, para alguém que aparentemente esteja vivendo um drama como esse de Agar. Alguém aqui que esteja vivendo uma situação, sabe, que dentro das perspectivas humanas está tudo perdido, está tudo travado, está impossível e não tem como seguir em frente. Alguém aqui como Agar, que já não aguenta mais, já anda querendo desistir porque está sem esperança de conseguir. Não tem como seguir adiante. E como Agar fez, acaba entregando os pontos, sabe? E só espera a morte. Porque é assim, meus queridos, nós seres humanos, nós lutamos, e quando nós não vemos saída, chega momentos que, como Agar, nós achamos que só a morte será a solução. Nós choramos, nos entregamos, nos rendemos, sabe? Cruzamos os braços, caímos no chão e achamos que a morte será a única saída. Mas aí vem a voz de Deus. Que tens, Agar? Por que choras? Por que choras, meu amigo? Por que choras, minha amiga? Qual tem sido a sua aflição?
Jesus foi claro quando ele disse: no mundo tereis aflições. Igreja, Deus não nos livra das aflições, mas com certeza Ele nos livra nas aflições. É no tempo de aflição que Deus vai nos levar a ter uma experiência maior com Ele, a ter uma experiência com o seu amor, sabe? Ter uma experiência com o cuidado que Ele tem pelas nossas vidas. A palavra de Deus, ela nos ensina a resolver os nossos problemas e as nossas dores aos pés da cruz de Cristo. Nós precisamos aprender a descansar na sua misericórdia, a descansar na sua bondade e na sua soberania. Nós sabemos que nada acontece conosco se não for primeiro com a permissão de Deus. A palavra de Deus também nos fala a respeito de 3 jovens. 3 jovens servos de Deus que, por terem recusados a adorar outros deuses, eles foram jogados na fornalha ardente, passando por grande crise e grande aflição. Passaram pelo fogo, mas diz a palavra de Deus que as suas roupas e os seus cabelos não foram queimados, nem cheiro de fumaça alguma tinha neles, porque havia ali com eles um 4º homem. Um homem com a aparência do Filho de Deus, o anjo de Deus, Jesus estava ali dentro da fornalha com eles. Então se acalme. Você não passa o seu tempo de crises e de aflições sozinho. Jesus está bem aí com você. Seja qual for a situação, você não está só. Ele prometeu estar conosco todos os dias da sua vida. O tempo de crise na vida destes jovens, sabe, não resultou em derrotas, mas sim em promoção, pois o rei Nabucodonosor, sabe, quando acabou tudo aquilo, colocou os 3 jovens em cargos ainda mais importantes do que eles ocupavam antes na província de Babilônia. Mesmo em tempo de crise, Deus quer nos promover. Deus quer nos honrar. Deus quer nos colocar numa posição melhor do que a que nós estamos hoje. Daniel era um outro servo de Deus e amigo destes 3 jovens. E Daniel orou a Deus quando estava proibido orar. E foi por isso que ele foi julgado dentro da cova dos leões. Eram leões famintos, mas quando o rei Dário pergunta: você está aí, Daniel? Será que o Deus que você serve com tanta dedicação te livrou da boca dos leões? E Daniel responde: o meu Deus enviou o seu anjo, e ele fechou a boca dos leões para que não me ferissem. Igreja, Deus é Deus de livramentos. O inimigo, ele está ao vosso derredor, rugindo como leão. Mas sabe de uma coisa? É bom nós sabemos que é Deus quem fecha a boca dos leões. E Daniel continuou a ser uma autoridade no governo, porque toda a autoridade é constituída por Deus, e é Ele quem dá a autoridade, e é Ele quem remove. Tudo está no controle das mãos do nosso Deus. Sua autoridade, ela está protegida pelo El Shaddai,
o Deus Todo-Poderoso. Deus não nos livra dos problemas, mas Ele nos livra através deles. Deus não muda nossos problemas, mas Ele muda as nossas vidas através dos problemas. Então nós sairemos das nossas crises e das nossas aflições mais fortes. Nós sairemos mais promovidos, sairemos, mais confiantes no Senhor nosso Deus. O Deus que esteve com Agar no deserto, o Deus que esteve com os jovens da fornalha, o Deus que esteve na cova dos leões com Daniel, é o Deus que está com você aí agora. Ele não te deixa e Ele não te abandona. Agar, que era escrava de Sara e Abraão, estava passando por um tempo de crise na sua vida. Um tempo onde ela estava sendo rejeitada. Sara, que era esposa de Abraão, vendo que a promessa de ter um filho estava se demorando a se cumprir na sua vida, ela já estava ficando velha, já era velha, já tinha acabado os costumes de mulher, ela tinha uma promessa, mas ela resolveu atropelar todo o tempo de Deus e não quis esperar. Então ela pediu para que seu esposo tivesse relações com a sua escrava Agar, na esperança de que da escrava ela viesse a ter filhos. E o filho nasce. Mas devido a essa precipitação de Sara, a história acaba tomando um outro rumo. O tempo de crise e aflição começa na vida de Agar, quando Sara disse assim a Abraão. Vamos lá, versículo 10. Manda embora essa serva e o seu filho. Não há nada pior para um ser humano do que ser rejeitado. E foi exatamente isso que aconteceu com Agar. Ela não tinha, pedido para deitar com Abraão, ela não tinha tido desejo nenhum de ter filho dele, ela apenas cumpriu uma ordem. E o que ela fez foi somente para agradar Sara, a sua senhora. Mas Sara não precisava mais dos seus serviços, e por isso ela disse a Abraão: manda embora essa sua escrava, não preciso mais dela. É muito triste quando as pessoas mudam e passam a nos tratar, com indiferença e rejeição. Talvez você tenha sido rejeitado pela sua família, rejeitado no seu trabalho, ou até mesmo tem sido rejeitado pelos seus amigos. Mas Jesus jamais te rejeitará. Deus não te abandona, Ele não te usa e te joga fora. A palavra de Deus diz que Ele não atira fora aqueles que vêm até a Ele. Ele tem um plano para as nossas vidas. E Ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Mas as pessoas mudam. Sara mudou. Muitas pessoas que eu ajudei durante o decorrer da minha vida mudaram comigo. Eu ajudei e elas acabaram mudando. E não foi de lugar. E o mesmo, com certeza, já aconteceu com vocês que estão aqui. Vocês já ajudaram alguém e essa pessoa mudou com você, deu as costas.
Sara era muito amiga de Agar, mas agora ela já não era mais. As pessoas mudam, mas Deus não muda. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã, e será o mesmo eternamente para sempre. Amém. Manda embora essa serva. Sara nem a chamava mais pelo nome. Não interessa como as pessoas lhe chamam ou o que dizem de você. O que interessa é que Deus te chama pelo seu nome. Você está sendo rejeitado ou humilhado por alguém? Espere um pouco. Seja fiel ao Senhor. Tenha paciência e Deus te exaltará. Agar estava agora enfrentando uma crise de ingratidão. Versículo 14. Tomando pão e um cantil cheio d'água, deu-os a Agar. Imagine você ajudar muito uma pessoa e depois de algum tempo esta mesma pessoa te desprezar. Foi o que aconteceu com Agar. Ela não era apenas uma serva prestadora de serviços de Sara. Ela tinha feito muito mais do que alguns serviços domésticos. Ela tinha cedido o seu próprio corpo, sabe, o seu útero, em favor de Sara. Ela tinha sido um tipo de barriga de aluguel. E agora o seu acerto final com os seus senhores era apenas uma vasilha d'água e alguns pães. O que seria isso diante de um enorme deserto? Quente de dia e frio de noite, seria a morte na certa. Talvez você vem sofrendo um tempo com a ingratidão de algumas pessoas na sua vida. Pessoas que um dia você tanto ajudou e hoje nem mais olham na sua cara. Pessoas que você apoiou e hoje te perseguem, te caluniam pelas costas, e você pensa, como pode isso? Eu fiz tantas coisas por essa pessoa. Mas eu quero dizer para você descansar, porque a sua recompensa virá do Senhor. Não odeie as pessoas que te perseguem e nem guarde ressentimento algum dos ingratos, porque a palavra de Deus diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ela também diz que tudo o que fizer, fazei como estivesse fazendo a Cristo, porque é dele é que vem a nossa recompensa. Pois o Senhor é o nosso sustento, é a nossa fortaleza, e é Ele quem suprirá todas as nossas necessidades. Como Agar sofreu naqueles dias, sem água, sem comida, sem casa, sem amigos, sem marido, sabe, sem destino, sem esperança e num deserto. E num deserto andando sem direção. Porque, versículo 14, ela partiu e foi andando errante pelo deserto. E agora? O que seria de Agar? Ela não sabia o que fazer e nem para onde ir. E talvez você esteja numa, situação semelhante à de Agar. Você tem estado andando sem rumo e sem direção, não sabe para onde ir e nem o que fazer,
E quando olha para frente, a única coisa que você vê é um enorme deserto, sem vida, sem perspectivas, sem fé e sem esperança. Porque os desertos da vida que nós enfrentamos, eles são assim, são cruéis. Eles nos machucam, eles nos marcam, nos magoam, sabe? E nos deixam desorientados. Talvez você esteja passando por um deserto na sua vida, sem rumo e sem direção, mas ainda há uma esperança para você, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por qual caminho que você tem andado? A palavra de Deus, ela diz que há caminhos que ao homem parece direito. Há caminhos para um homem que parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Então, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo, volte para os caminhos do Senhor. Ela passou por uma crise de escassez. Versículo 15, quando a água do cantil acabou, a fonte do sustento tinha acabado, a água que matava a sede tinha acabado, e o que restava para Agar agora era um cantil vazio e um filho cheio de necessidade. E quando ela viu que não tinha mais o que fazer, ela sai de perto do seu filho para que ela não visse ele morrer. Agar pensou que seria o seu fim. Agar pensou que seria o fim do seu filho. E talvez você esteja aqui pensando que também será o seu fim, porque você não tem visto uma saída. O inimigo anda querendo colocar um ponto final na sua história, mas a nossa história está nas mãos do nosso Deus, e o ponto final é só Ele quem pode colocar. E enquanto Ele não coloca esse ponto final, Ele continua escrevendo a nossa história. Então diga para alguém que está aí do seu lado: olha, tem uma vírgula aí. A sua história não acabou. Aleluia. Tem uma vírgula aí. A única coisa que restou a Agar, sabe, foi colocar os seus joelhos no deserto e clamar ao Deus eterno. Versículo 16, a palavra de Deus diz que ela levantou a voz e chorou. E Deus ouviu a sua voz e fez um grande milagre em sua vida. Então, mãe, você que está aqui, clame pelo seu filho. Há filhos morrendo, mas tem mães que estão chorando, tem mães que estão orando. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Não deixe de orar pelos seus filhos, não deixe de chorar pelos seus filhos. Versículo 17, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar aonde ele está. Que tens, Abner? Que tens, Rosa? Que tens, Júnior? Que tens, Érica? Deus está chamando o seu nome e está lhe perguntando o que tens.
E Ele está chamando o seu nome. A palavra de Deus diz que Ele chama cada estrela que existe no céu pelo seu nome, quanto mais a você. Ele quer ouvir de você qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, qual é a sua crise, qual é a sua aflição. Deus está chamando o seu nome e lhe perguntando: que queres que eu te faça? Deus quer abrir os seus olhos. Deus quer abrir os seus olhos, como Ele abriu os de Agar. Versículo 19: e Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço. Então ela foi encher o cantil de água e deu de beber ao menino. Agar achou que era o fim dela e achou que era o fim do menino. Ela esqueceu, sabe, que o Deus de Abraão tinha uma grande promessa na vida deles. A água estava na sua frente. A água já existia, mas ela não conseguia ver. Às vezes, o nosso milagre está tão perto, mas os nossos olhos estão cheios de lágrimas. A nossa mente, sabe, está tão cheia de preocupações, estão bloqueados que nós não conseguimos ver nada, perceber nada. Às vezes o nosso milagre, ele está tão perto, mas os nossos olhos espirituais estão fechados. Deixa Deus abrir seus olhos nessa manhã. Porque diz a palavra de Deus: haveria porventura alguma coisa difícil para o Senhor? Versículo 20: e era Deus com o menino que habitou e cresceu no deserto, na terra onde passaram por aflição. Deus os fez prosperar. Eu passei por muita aflição nessa terra, desde o dia que eu cheguei, principalmente no início. Mas nessa terra de aflição, Deus teve misericórdia de mim e me fez prosperar. Deus não faz acepção de pessoas. Deus, na sua terra de aflição, quer também fazer você prosperar. Creia que o Senhor pode todas as coisas. Na terra onde, sabe, Agar e Ismael, eles passaram, ali Deus os fez prosperar. Deus fez do menino Ismael uma grande e próspera nação. Eles são os árabes. Eles são os donos do petróleo. São muito ricos, são prósperos. Ali no deserto, aonde Ismael estava para morrer, aonde aquela criança estava para morrer, Deus fez brotar o óleo precioso que tornou a sua descendência poderosa na terra. O tempo de crise não será motivo de pavor e derrota. Deus nos ensinará a viver em meio de lutas e a vencer as batalhas. E na nossa terra de aflição,
Deus nos prosperará. Deus irá te prosperar. Aquilo que parecia na sua vida derrota, será a sua vitória. Aquilo que parecia ser a sua ruína, será a sua riqueza. Aquilo que parecia ser a sua vergonha, será a sua honra. Porque Deus zela pelo seu povo. Porque a mão de Deus está sobre o seu povo. Porque nós merecemos? Não, mas porque nós somos, pela misericórdia de Deus, escolhidos por Ele. E a palavra de Deus diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. A prosperidade é sim para o povo de Deus. Se você está aqui nessa manhã e sente que você está numa crise, sem saída e sem rumo, eu gostaria de orar por você. Se você está aqui nessa manhã e muitas vezes tem se sentido abandonado ou abandonada, esquecido ou esquecida, se você tem se sentido às vezes deixado de lado, eu quero orar por você. Para que você possa se preparar para viver uma nova história. Para que você possa se preparar para viver um novo capítulo, um novo tempo e uma nova oportunidade na sua vida. Podemos só ficar sentado? Não. Versículo 18. Levanta-te, pega o menino e tome-o pela mão. Eu vou pedir para a igreja se levantar. Levanta-te, pega o menino e tome-o pela mão. Você precisa se levantar. O que está dizendo é: você precisa fazer alguma coisa. Você precisa tomar uma decisão. Porque só ficar sentado e chorando não vai adiantar nada. Nada vai acontecer. Precisamos dar um passo de fé. Levanta-te. Agar, levanta-te. Ela poderia, ter perguntado assim: mas olha como é que eu estou, olha a nossa situação, levantar para quê? Porque sentada, nada vai acontecer. Jesus um dia disse ao paralítico, aquele paralítico que abriram um buraco no telhado e deixaram ele descendo ali com a sua cama ali e colocaram ele na frente de Jesus, e Jesus, olhando para ele, disse assim: levanta-te, pega a tua cama e anda. Se ele tivesse perguntado: para quê?
Para que eu vou tentar, Senhor? Olha as minhas condições. Não tem jeito, não tem saída. Talvez se ele tivesse conversado assim, ele teria ficado o resto da sua vida paralítico. Mas ele creu. Ele se levantou. Igreja, não tem nada de errado em sentar e chorar. Não tem nada de errado em ajoelhar e chorar. Mas é preciso uma hora nós levantarmos e fazer alguma coisa, porque a fé sem obras, ela é morta. Levanta-te, porque o poço d'água existe. Ele sempre esteve lá. Mas a aflição era tanta, o desespero era tanto, as lágrimas eram tantas, que não estava conseguindo enxergar. E talvez esse esteja sendo o seu problema. Você não está conseguindo enxergar a provisão de Deus, a saída. Mas eu quero te dizer que nessa manhã, Deus vai abrir os seus olhos espirituais, vai lhe dar uma nova oportunidade, vai lhe dar um novo tempo, vai aquietar o seu coração. O poço d'água existe, mas você nunca vai vê-lo se você não entregar a sua vida completamente para Jesus. Eu já passei um tempo na minha vida onde, literalmente, eu tinha um pé dentro da igreja e um outro fora no mundo. E andei assim por um bom tempo. Mas um dia eu estava ali na Dundas com aquilo, no Westbound. E eu fiz uma decisão. Falei, Senhor, daqui para frente, eu não vou ficar com um pé dentro e outro fora. Eu vou te entregar a minha vida completamente para o Senhor. Meus 2 pés estão na igreja. E Deus fez um milagre na minha vida. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Deus não faz acepção de pessoas, e Ele está falando com você, que Ele vai te fazer prosperar na sua terra de aflição. O que está te afligindo? O que está te consumindo? O que está te tirando o sono? O que está lhe atrapalhando? O que tem te afastado de Deus? O que tem roubado a sua alegria? O que tem lhe feito derramar lágrimas? Qual é a sua dor? Agar, o que queres? Onde estás? Levanta-te. Aleluia. Fecha seus olhos, aleluia.